O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A igreja nos dá essa oportunidade de celebrar esse mistério exatamente da Imaculada Conceição, de Maria, neste dia 8 de dezembro, na nossa liturgia, dentro do período em que nós nos preparamos para o Natal. É isso porque o que Deus realiza na vida de Maria é de fato um projeto e prometido por Ele, como nós ouvimos na primeira leitura do livro do Gênesis, hoje. Ali no livro do Gênesis, relata o momento logo após o pecado original, em que o homem e a mulher desobedecem a Deus, e ao cometer esse ato de desobediência, introduz no mundo o mal, um desequilíbrio em todos os níveis, em nível pessoal, em nível social, no relacionamento com o outro, em nível também do relacionamento com Deus. Era comum que Deus, no finalzinho da tarde, na brisa do finalzinho da tarde, Deus, Ele descia para poder conversar com o homem e a mulher, passear com eles ali no jardim. Era uma relação de amizade, de uma proximidade tal, de uma beleza tal, que infelizmente foi rompida com o pecado que deu origem a todos os outros pecados, por isso o pecado original. É assim, quando Deus procura pelo homem, Deus vai ao encontro dele e começa a buscá-lo pelo nome: Adão, onde está? E aí Adão vai dizer: não, eu me escondi, porque estou nu, fiquei com vergonha. E Deus questiona: mas então você me desobedeceu? E ele vai dizer: não, no fundo, Adão, ainda que possa parecer que naquele momento acusava Eva, na verdade Adão estava acusando a Deus. Ele vai dizer: foi a mulher que o Senhor colocou do meu lado, ela me deu do fruto que o Senhor tinha proibido, e eu comi daquele fruto.
E assim Deus vai perguntar, né, Eva, né, mulher, o que você foi fazer? E ela vai dizer, não, foi a serpente que me enganou, né, e por isso eu desobedeci. E Deus já não questiona a serpente, mas no momento em que Deus poderia, né, dar uma pena, vamos colocar, direta, uma condenação para o homem e a mulher, na verdade Deus condena a serpente e a sua descendência. Retomando ao ponto, né, de que o homem acusa Deus, ele vai dizer, né, foi a mulher que o Senhor colocou do meu lado. Isso significa, em outras palavras, se o Senhor não tivesse criado, né, a mulher, eu não teria, né, errado e desobedecido. Então o Senhor que é o culpado. No fundo, até hoje, essas palavras ainda continuam ressoando, né, no coração de tantas pessoas, porque basta que ocorra uma coisa diferente daquilo que havia planejado, ou as expectativas que não foram atendidas, os caprichos que não foram realizados, né, ou então até mesmo uma dor inesperada, que contraria ou muda completamente o rumo da nossa história, culpa-se Deus, porque Deus fez isso comigo, né, porque Deus, né, fez tal coisa. Se Deus fosse bom, não teria permitido ou deixado tal coisa. Então, ou Deus não existe, ou Deus não é bom assim. Então, é o questionamento de Adão, é o questionamento de muitas pessoas hoje. E isso já é fruto exatamente desse desequilíbrio, porque antes era exatamente o contrário, né? Uma amizade com Deus, e esta amizade trazia frutos de verdadeira alegria, né? De vida plena, né? De sentido total, né? Nenhuma confusão, nada obscuro, pelo contrário, né? Tudo, né, era verdadeiramente, né, mil maravilhas, como costumamos dizer. Mas com o pecado, né, tudo mudou. Mas Deus, lá no capítulo 3, versículo 15, que hoje nós lemos na primeira leitura do Gênesis, exatamente promete, né, um Salvador, uma mudança radical naquilo que havia ocorrido. Ao dizer, porém, inimizade entre ti e a mulher, Deus está falando com a serpente. Entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Tu lhe ferirás o calcanhar, e ela, né, vai te ferir a cabeça. Então já estava definido que a vitória seria da mulher e de sua descendência. Ali Deus promete. Em Maria, foi o que nós ouvimos no Evangelho de hoje. Deus, na verdade, quando envia a mensagem através do seu mensageiro, o seu anjo, é o anjo Gabriel, Deus, vai colocar ali nas palavras do anjo que Maria é a cheia de graça, ou seja, nela não havia espaço, para faltar Deus, ou para que não estivesse Deus, ou para a inimizade, coisas obscuras nesse sentido. Não, em Maria toda ela, era plena da graça de Deus, ou seja, da presença de Deus. Não havia ato de desamor em nenhum momento da sua vida e da sua história. A igreja entendeu desde o primeiro momento que Maria, desde o primeiro instante da sua existência aqui na terra, no ventre ainda, de sua mãe Ana, Maria foi preservada do pecado original, ou seja, Maria, não esteve sequer por um instante da sua existência sob o poder do mal, em ato de inimizade, desamor ou coisa parecida que a afastasse de Deus sequer por algum instante. Então Maria, sempre presente, nas graças de Deus. O anjo vai dizer, você deve se alegrar porque encontrou graça diante de Deus. Então, esta é a realidade que nós estamos celebrando neste momento. Mas Maria recebeu esta graça por antecipação. Em que sentido? Porque o seu filho,
né, ainda nasceria, depois cresceria e realizaria, né, exatamente o projeto de Deus de salvação da nossa redenção, passando pela paixão e morte de cruz para chegar à glória da ressurreição. Lá, tendo em vista o que o seu filho faria, Maria recebeu por primeiro esta graça, as graças que Cristo alcançaria. Um privilégio que Deus concedeu, já que Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre, né, está fora do tempo, né, para nós existe o tempo e não para Deus. Deus concede essa graça por antecipação. Maria, então, é a primeira a ser salva pelo seu próprio Filho, né, Jesus. É a primeira a agraciada, é aquela que participa do resgate de Deus e da realização desse que nós chamamos proto-evangelho, desse anúncio de vitória, anúncio de uma bela notícia dado por Deus lá no livro do Gênesis e que se realiza no que nós chamamos Novo Testamento, ou seja, em Cristo. Então Maria, né, é aquela realização da promessa de Deus, a mulher que vence agora, né, exatamente a serpente, o mal, e a sua descendência, né, igualmente. E nós, em Cristo, pelo batismo, né, fomos incorporados a Cristo, passando a ser membros do corpo de Cristo. Por isso, outro Cristo, no sentido não de oposição, mas no sentido mesmo de uma permanência, de uma presença constante no mundo, né, nós, em Cristo, somos descendentes de Maria. E descendentes de Maria, somos chamados a esta mesma vitória. Por isso, quando vivemos na graça de Deus, né, nós confirmamos que somos descendência, né, ali vitoriosa contra também a descendência da serpente, né? Então é um ramo, vamos colocar, de vida, cheio de vida, que nós temos a oportunidade em Cristo. Então não é teologia, é a pura realidade. Por isso essa festa inserida exatamente no período de preparação para o Natal, então do Advento, né, traz presente exatamente, né, que Maria, né, foi escolhida para ser a mãe do Filho de Deus. Então, aquela morada primeira, né, do Filho de Deus aqui na terra foi Maria. E Jesus recebeu de Maria, tudo de Maria e somente de Maria, sem nenhuma outra participação humana. Isso nós celebramos em um outro momento. Mas hoje, né, é esta grande alegria da casa do Filho de Deus que foi preparada pelo próprio Deus, né? Maria, o templo, morada, né, do próprio Deus. Que o Senhor, também pela intercessão de Maria, possa continuar conduzindo os nossos corações, né, para que deixemos cada vez mais menos espaço, né, para o mal, sendo preenchido cada vez mais pelas graças de Deus, pelas bênçãos de Deus, como nós ouvimos na segunda leitura, pelo amor de Deus que já habita em nós e que deve transbordar ao ponto, né, de nos amarmos verdadeiramente como irmãos em Cristo e como filhos e filhas amados que somos.